Pessoas com autismo, usualmente, principalmente aquelas com autismo leve, elas precisam de uma intervenção em um campo chamado de habilidades sociais. Nós temos uma variedade muito interessante de bibliografia sobre esse tema, sobre habilidades sociais, em língua portuguesa. Eu vou comentar um pouco sobre qual é essa bibliografia que tem em português, o que você vai achar mais em inglês, que acaba sendo problemático normalmente para nós, por 2 motivos que eu quero discutir aqui. E eu vou apresentar para vocês 3 livros, 3 sugestões para vocês estudarem esse tema. Para quem está trabalhando com essa faixa, né, do autismo nível 1, é muito importante ter um domínio sobre esse tema de habilidades sociais. E não é um tema simples, é um tema complexo. Então eu trouxe aqui 3 livrinhos para vocês, para ver se faz sentido. Eu vou explicar esses livros para vocês, o que tem dentro deles, para você tomar uma decisão se faz sentido para vocês comprar ou pegar emprestado e ler, estudar isso aí, porque pode ter um efeito muito positivo sobre a sua prática. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências, e se você olhar lá nas 28 práticas baseadas em evidências para autismo, né? Atualmente são 28, você vai ter lá treinamento de habilidades sociais. Está lá. É uma prática com evidência. Isso é ensinado de várias formas diferentes. Pode ser em grupo, pode ser individualmente. Mas a primeira grande questão é uma questão de conceito. O que é habilidades sociais? Quais são essas habilidades? E aí, este livro aqui, para isso, ele é espetacular. Competência social e habilidades sociais. Esses autores aqui, né, o subtítulo é Manual Teórico Prático. Esses autores são Zilda Delprete e Almir Delprete. São alguns dos mais reconhecidos mundialmente. São brasileiros e eles são realmente grandes referências, né? Até eu vou fazer uma live com a professora Zilda. Estou nojento, me achando. Tem um amigo meu que é um belino, ele até comentei isso na live com ele, né? Porque ele fez a live recentemente comigo aqui sobre psicoterapia para adultos, porque ele está oferecendo a psicoterapia para adolescentes e adultos pela Luna. Ele é um dos terapeutas, né? Tem ele, a Monique, e tem o consultor que é externo, que é estrangeiro. E aí eu tava falando para ele que na faculdade, quando a gente estudava junto, né? Eu chamava ele de um belino, o meu amigo que publicou com os Delprete, né? Porque ele tem um artigo com eles, porque realmente eles são muito importantes. E este livro aqui, ele vai apresentar uma ordem muito boa para você entender do que se trata. Vamos lá, o problema está no nome, um pouco no nome, porque a maior parte dos comportamentos humanos são habilidades que são sociais, no sentido de que são de interação. Por exemplo, se eu falo, né, se eu vou olhar no olho, são habilidades sociais. Mas não é disso que trata aqui. Essas habilidades sociais básicas, elas acabam sendo tratadas como habilidades básicas, como habilidades de linguagem. A gente chama de habilidades sociais habilidades mais complexas, que envolvem um nível maior no processo de interação. E aí você tem quais são as classes de habilidades, por exemplo, habilidades de civilidade, habilidades que são cumprimentos, né? Oi, bom dia, despedidas e tal. Por exemplo, só para dar alguns exemplos, né? Habilidades de intimidade, habilidades laborais, habilidades parentais, habilidades de vários tipos de conversação, assim por diante. Tem vários tipos. E existem os vários domínios, vários tipos de habilidades. Essas são as classes. E tem os vários grupos de habilidades por necessidade. Então, por exemplo, quando você está na posição de conjugal, de um cônjuge, né, marido ou mulher, você tem habilidades sociais conjugais específicas que você pode ter essa ênfase, ou escolares, né, que é uma outra ênfase diferente, assim por diante. E aí, eles vão fazer um bom aprofundamento sobre o que são essas habilidades, como é que a gente caracteriza, como é que a gente ensina, né? Então é um excelente livro. Eu vou colocar todos os livros que eu tô falando aqui para vocês embaixo. O link aí vocês podem comprar lá na Amazon, tá? Você pode comprar em outro lugar também, mas só para vocês lembrarem depois, ter o nome certinho, tá aqui o link da Amazon. Já vou passar para o segundo livro, mas eu tenho que fazer uma crítica antes. A habilidade social que não está presente neste livro é a habilidade de curtir o vídeo, sinalizando que gostou aqui pro algoritmo entender, se inscrever no canal para a gente manter essa relação aqui para os outros vídeos chegarem a você, clicar no sininho aí também para colaborar nisso, fazer um comentário, participar aqui, interagir aqui. Essa é uma habilidade social que não está aqui, mas é o que eu espero que você exercite aí
rapidamente para a gente passar para o próximo. O outro livro sobre o qual eu quero falar para vocês aqui é o Manual de Avaliação e Treinamento de Habilidades Sociais. Eu não estou com ele aqui. Ele é um livro muito legal, publicado pelo Vicente Carvalho. Acho que ele é espanhol, se não me engano. E ele tá ali meio na divisa, assim como os Del Prete também, né? Entre a análise do comportamento e a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Apesar de serem referenciais, vou usar um palavrão aqui para vocês, epistemológicos diferentes, né, conceitual diferente, existem muitas coisas em comum entre esses dois campos, né? A terapia cognitivo-comportamental também tem um caráter científico, assim como a análise do comportamento, e tem muitas práticas em comum, ainda que a interpretação seja um pouco diferente. E o Vicente Carvalho, ele tem um modelo de terapia de habilidades sociais que eu gosto muito, muito. Eu acho que tem um outro livro dele chamado Manual de Técnicas Comportamentais, um livrão, tem vários artigos de várias coisas, e tem um artigo dele sobre habilidades sociais. Eu acho que nesse livro está até melhor a descrição, mas acaba sendo mais curta, né? Mas no manual completo dá para vocês terem aí a noção de como é que é esse modelo. Você está pensando assim, tentando visualizar como é que é uma sessão de grupo de habilidades sociais, né? Falei para vocês da psicoterapia que o aluno oferece. Nesse modelo de psicoterapia é individual. Então, é um terapeuta, o psicoterapeuta e o indivíduo. E aí eles vão treinar ali as habilidades sociais que surgirem da queixa do cliente, né? E aí são adolescentes ou adultos. Esse livro, ele está falando muito mais de grupos de habilidades sociais. Mas nós temos essas duas possibilidades, elas duas fazem sentido, elas duas tem uma grande quantidade de pesquisas também, tá? O Vicente Carvalho, ele tem um modelo que é assim, vou falar em linhas gerais, tá bom? Você tem a habilidade que quer desenvolver, então vou imaginar que você quer ensinar o indivíduo a iniciar a conversação. E aí você tem um modelo que você debate quais são os direitos humanos das pessoas envolvidas naquele contexto. Se eu vou puxar a conversa com alguém, quais são os meus direitos humanos? A pessoa não pode me bater, não pode jogar uma coisa na minha cara, não pode ser... ela pode dizer que não. Isso está dentro do direito dela. Ela, por exemplo, não é obrigada a conversar comigo. Ela tem o direito humano de rejeitar. Ela tem o direito humano de não ser abordada se ela não quiser. E assim por diante. Então, a gente discute quais são os direitos dos dois implicados nesse processo. Depois, quais são algumas regras fundamentais, né, para essa relação então, que a gente precisa observar. Por exemplo, fazer a abordagem se a pessoa estiver com outra pessoa, não. Se ela negar, se ela não quiser conversar, não. E outras coisas, né? Então, eu, por exemplo, não posso fazer uma abordagem com palavras de baixo calão, ou sei lá, de forma agressiva, ou gritando, sei lá, um monte de coisa, né? Um monte de critérios. Então, depois a gente trabalha com esses critérios para uma interação social. Depois, a gente deve mostrar para os indivíduos como se faz. Então, um modelo, que esse modelo pode ser o próprio terapeuta que fornece. Nesse contexto, ele pode trazer vídeos, né? Filmes, séries, né, para fazer uma videomodelação. E depois os indivíduos que estão ali, que estão treinando, vão fazer um ensaio. Eles vão treinar, eles vão exercitar. E aí esse treino, nesse ensaio, eles vão acertar certas coisas e errar certas coisas daqueles critérios. E aí tem um feedback descritivo. Diz tudo que eles acertaram, que eles erraram, e aí faz de novo. Ou vai passando, outra pessoa vai fazendo até que eles tenham uma fluência, um desempenho ok, um bom desempenho, né, num nível aceitável e uma fluência no desenvolvimento daquela habilidade. E aí depois vai passar para habilidades sociais em ambiente natural. Às vezes a terapia acompanha aí também, né? Às vezes vai o AT no ambiente natural para acompanhar o indivíduo para ver como é que ele se sai generalizando essas habilidades. Mas aí é um outro passo, um passo mais avançado. Então esse é uma excelente leitura, o livro do Vicente Carvalho. Agora eu vou passar para o terceiro livro, muito legal também, esse aqui, é o Promove Crianças, vou ler o subtítulo aqui, Treinamento de Habilidades Sociais, que é da Alessandra Falcão e Alessandra Bolsoni Silva, se não me engano, elas são professoras da Unesp, tá? Esse livro aqui, diferente dos outros, ele tem uma série de questões de descrição para você fazer a avaliação mesmo. Então, não dá para ver daí, né? Mas tem aqui, primeiro tem uma apresentação do protocolo, mas é um protocolo mesmo, tem as questões para você ir preenchendo, tem bastante coisa legal aqui, tem muitas habilidades descritas. Ele não é feito para crianças com autismo, ok? Mas, se uma criança tiver um prejuízo de habilidades sociais, tendo ou não tendo autismo, se isso não for tão significativo, ele estiver mais próximo do desenvolvimento típico, isso aqui pode ser uma boa alternativa, né? Então, ele pode ser utilizado ali quando a gente está bem mais próximo do limite entre o desenvolvimento típico e atípico, né? Eu tenho aí uma leitura de muitos protocolos estrangeiros, protocolos como o PEERS, Socially Save, ou Savisa que fala,
o Social Skill Solution, o Crafting Connections. Eu tenho alguns, a maioria desses eu tenho aqui, inclusive, que eu vou fazer um outro vídeo depois, só sobre os protocolos em inglês. Se vocês quiserem, põe aí nos comentários que eu acelero. Mas tem dois problemas aí. O primeiro problema é o acesso à língua, porque é uma língua estrangeira, não existe uma cultura no Brasil, de fato, das pessoas falarem inglês, então acaba ficando difícil a gente ter esse contato. O segundo problema é que quando a gente vai pegar esses protocolos em inglês e utilizá-los, a gente precisa fazer uma adaptação, precisa pensar no que aquilo significa naquela cultura. Então precisa não só de talvez um conhecimento do que aquele protocolo quer dizer naquela cultura, precisa ter um conhecimento sobre o contexto que ele foi feito, né? Como também entender qual é o correlato disso na cultura brasileira. Portanto, precisa de um repertório grande. Além de que, é claro, que precisa pensar em quais que fazem sentido aqui. Então, você pode eventualmente tirar alguma coisa. Vou dar um exemplo que é clássico, todo mundo usa, né? Tem lá, num desses protocolos, uma pergunta que é se a criança, quando chega no ambiente, ela tira a luva para poder lidar com as pessoas. Não tira a luva, porque no Brasil não dá para usar luva. Se usar luva, você morre queimado aqui, né? Tá falando de países em lugares frios, claro, onde você usa uma luva e depois você tira ela num ambiente social, porque aí você permite uma série de outras interações que seriam difíceis com essa luva, né? Então, essa é o tipo de pergunta que não faz sentido. Mas isso é só um exemplo, tem muitas outras coisas em termos de adaptação cultural que precisam ser pensadas aqui para a utilização de um protocolo americano, por exemplo. A maioria é americana, esses que eu falei são. Então, mas é uma outra pedida, uma pedida muito boa. Se você trabalhar com pessoas com autismo leve mais próximos dessa faixa aqui, pode ser útil para o seu trabalho, para sua casa, né? Esses livros todos, eles são numa linguagem que é técnica, mas é possível de uma pessoa que não é exatamente um profissional, que não é um especialista na área, entender. O que eu sugiro é, se você não é um profissional, você é tipo um pai, uma mãe, mas uma pessoa que tem uma boa leitura e tal, mas só não é da área, eu sugiro fazer um percurso pelos 3 livros, porque aí um complementa o outro. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque o livro dos Del Prete é uma introdução geral mais robusta, para você entender qual é o papel de cada coisa. E aí vem o do Vicente Carvalho, que já está trabalhando ali com um modelo de fato de intervenção e esse promove que ele também vai apresentar ali uma descrição um pouco mais técnica, né, no sentido interventivo. Então, isso pode ser lido também por não especialistas, embora, claro, quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil, mais tranquilo vai ser essa leitura, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que compartilhem com todos aí, tá, pessoal? Vai ser um grande prazer ter mais pessoas aí, chamar outras pessoas para contribuir aqui no canal. Um grande abraço.